Boa noite, alunos e alunas do primeiro ano A e do primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, né? Aqui é o professor Silvano que vos fala, né? Então eu preparei essa videoaula aqui com o intuito de fazer uma revisão dos conteúdos que farão parte, né, da nossa provinha que nós vamos fazer nos dias que virão aí, né? A nossa provinha lá no Google Classroom, que é a primeira avaliação que nós vamos fazer diretamente no sistema, correto? Então, o conteúdo presente nessa videoaula é base para vocês revisarem, né? Fazer uma revisão para a prova que nós faremos, correto? Então, nós vamos começar em conjuntos numéricos, né? De acordo com Georg Cantor, que é matemático alemão, um conjunto pode ser entendido como uma coleção de objetos. Nomeamos um conjunto utilizando uma letra maiúscula do nosso alfabeto, né? Então aqui nós vamos começar aqui em conjuntos numéricos. Daí, de acordo com Georg Cantor, né, matemático alemão, um conjunto pode ser entendido como uma coleção de objetos, né? Nomeamos um conjunto utilizando uma letra maiúscula do nosso alfabeto, certo? São três as formas que nós podemos aqui, ó, são três as formas que podemos utilizar para representar um conjunto. Nós estudamos isso em sala de aula, né? Não sei se vocês lembram, mas se vocês não lembram, nós vamos relembrar agora, né? A primeira forma de representar um conjunto é pela enumeração dos elementos entre chaves separados por vírgula, né? Então, nós vamos aqui para o exemplo 1, o conjunto A, como eu disse ali anteriormente, né, um conjunto, nós nomeamos um conjunto utilizando uma letra maiúscula do nosso alfabeto, né? Então, o conjunto A, quem que é o conjunto A? É o conjunto dos números naturais menores que 10. Então, eu vou enumerar esses elementos aqui entre chaves separadas por vírgula. Então, eu chamei, batizei, né? Chamei o conjunto de conjunto A. Aí, abri aqui chave, enumerei todos os seus elementos entre chaves, ó, separados por vírgula, e fechei chave. Por que são os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 que fazem parte desse conjunto? Porque o conjunto A é formado pelos números naturais menores que 10, né? Então nós sabemos que os números naturais menores que 10 são esses listados aqui dentro do conjunto, correto? A segunda forma de representar um conjunto que nós estudamos em sala de aula é a representação dos elementos através de uma característica comum a todos eles, né? Então aqui eu tenho o conjunto B, a leitura é feita dessa forma. O conjunto B é igual. O conjunto B é formado pelos elementos X, tal que essa barrinha aqui, ó, nós já vimos nos nossos estudos que ela é chamada de tal que na teoria dos conjuntos, certo? Então, o conjunto B ele é formado pelos elementos X, tal que X é um número natural par menor que 10. Então, veja bem, eu não estou escrevendo aqui entre chaves todos os números naturais pares menores que 10. Eu estou apenas colocando uma característica dos elementos desse conjunto. Então, sabendo que no conjunto B vão estar presentes os números naturais par menor que 10, eu sei que os elementos do conjunto B têm que ser quais elementos? O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, veja bem, eu escrevi o conjunto B aqui em cima, enumerando os elementos através de uma característica deles. E aqui o conjunto B está escrito pela enumeração dos seus elementos entre chaves separado por vírgula, correto? Eu peguei mais um conjunto aqui que eu chamei de conjunto C, ó. O conjunto C é formado pelos elementos X tal que, essa barrinha aqui, ó, inclinada, é chamada de tal que, né? X é número natural primo menor que 15. Então, eu não coloquei aqui no conjunto C todos os números naturais primos menores que 15.
mas pela característica dos elementos do conjunto C, eu sei que eles são quem? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Aí algum aluno pode perguntar, mas como que o professor sabe que é 2, 3, 5, 7, 11 e 13? É que nós sabemos que um número é primo quando ele admite apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, né? Então, o menor número primo que nós conhecemos é o 2, né? Então, se eu continuar a sequência dos números primos aqui menores que 15, eu vou ter o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13, correto? A terceira forma de representação de um conjunto é a representação dos seus elementos em diagrama de Venn, né? Eu falei para vocês em aula, né? O John Venn, ele é um matemático e lógico inglês. Então, John Venn foi o matemático que usou pela primeira vez essa linha poligonal aqui, ó, essa linha poligonal fechada aqui, para representar os elementos de um conjunto, correto? Então, por isso que ficou conhecido aqui como diagrama de Venn. Então, eu vou pegar aqui o conjunto D, que é um conjunto dos números naturais maiores que 3 e menores que 12. E vou representar esse conjunto dos números naturais maiores que 3 e menores que 12 aqui em diagrama de Venn. Então, como que eu faço? Eu desenho o diagrama aqui, ó, tá desenhadinho aqui. Aí esse D é o nome dele, né? O nome do conjunto que eu chamei aqui, ó, de conjunto D, ó. Então, quais são os elementos do conjunto D? Eu tenho que descobrir quais são os números naturais maiores que 3 e menor que 12. Então, é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Esse pontinho aqui que fica à esquerda aqui do número é para indicar geometricamente, né? O elemento 4, o elemento 5, o elemento 6, o elemento 7, o elemento 8, o elemento 9, o elemento 10 e o elemento 11, correto? Então, quando eu represento um conjunto assim, desta forma, eu estou dizendo que eu estou representando em diagrama de Venn, correto? Tipos de conjuntos. Nós estudamos em sala de aula que um conjunto é chamado de conjunto vazio quando ele não possui elemento algum. Quando o conjunto não possuir elemento algum, ele é chamado de conjunto vazio, né? Então, aqui eu peguei um exemplo, ó. O conjunto A, ele é formado pelos elementos x, tal que x é número natural, é menor que zero, né? Então, por que o conjunto A é um conjunto vazio? Porque nós sabemos que o menor número natural é o zero. E ele está dizendo aqui, ó, que os elementos do conjunto A são números naturais menores que zero. Não existe número natural menor que zero. Então, eu vou representar o conjunto A vazio desta forma aqui, ó. Abro chave, fecho chave, não coloco nada dentro, fica vazio. Ou a forma mais usual utilizada na matemática é essa daqui, ó. O conjunto A, ele tem essa bolinha aqui, com esse tracinho aqui inclinado aqui, ó. Então, essa é a forma mais usual, mais utilizada para representar o conjunto vazio, correto? O conjunto unitário, também estudado em sala de aula, né? Ele é um conjunto que possui um único elemento. Então, todo conjunto que tiver só conjunto unitário é todo conjunto que possui um único elemento, certo? Então, nós vamos pegar um exemplo de um conjunto unitário aqui, que é o conjunto B, ó. O conjunto B é formado pelos elementos x, é o que x é número natural maior que 2 e menor que 4. Então, se nós pensarmos lá nos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o infinito, nós vamos ver que entre o 2 e o 4, no conjunto dos números naturais, só existe um número, que é o número 3. Ó. Por isso que o conjunto B, ele é formado ele tem como único elemento o elemento 3, então ele é chamado de conjunto unitário, certo? Veja bem que aqui, ó, o conjunto B ele está sendo
os elementos está sendo representado por uma característica, ó, que é uma das 3 formas de representar um conjunto. Ó. Então, reforçando a leitura, o conjunto B é um conjunto formado pelos elementos x, tal que, essa barrinha tal que x é um número natural maior que 2 e menor que 4. Então, é desta forma que eu faço a leitura, certo? Por que esse conjunto B é um conjunto unitário? Porque os números naturais compreendidos entre 2 e 4 é apenas o número natural 3, né? Aí nós estudamos também as operações com conjuntos, né? Qual que é a primeira operação com conjunto que nós estudamos em sala de aula? União de conjuntos. Então, a definição formal aqui de união de conjuntos é assim, ó. A união B, ou seja, dados dois conjuntos A e B quaisquer, então nós vamos indicar assim, ó, a união, esse símbolo aqui, ó, eu até coloquei aqui do ladinho aqui, ó, você lê união. Então vamos voltar aqui, ó. A união B é um conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence ao conjunto A ou x pertence a B. O conectivo ou ele quer dizer o seguinte, que para um elemento pertencer à união B, basta que ele pertença a pelo menos um dos dois conjuntos, não precisa estar nos dois simultaneamente, tá? Então, o conectivo ou quer dizer isso. Se o elemento pertencer a pelo menos um dos dois conjuntos, ele já pertence à união. Então, essa parte é bem tranquila, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Dados os conjuntos A, cujos elementos são 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, cujos elementos são 3, 4, 5, 6 e 7, vamos determinar a união B. Então, vamos aqui embaixo. A união B é igual. Então, como que eu faço a união do conjunto A com o conjunto B? Eu vou juntar os elementos de A com os elementos de B, de tal forma que os elementos que aparecerem nos dois conjuntos ao mesmo tempo, eu só vou contar eles uma única vez. Por exemplo, ó, o 3 ele está no A e está no B, então eu vou contar uma única vez. O 4 está no A e está no B, então eu vou contar ele uma única vez. Então, juntando aqui os elementos de A com B, ó, a união B vai ficar 1, 2, 3 e 4. Vamos voltar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4 são os elementos do conjunto A. Agora eu continuo aqui no B, ó. Como o 3 e o 4 já estão aqui, eu vou continuar a partir do 5, 6 e 7. Então a união B ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Interseção de conjuntos. Então vamos aqui para a interseção, ó. O que é a interseção de conjuntos? Vamos ver aqui formalmente falando. A interseção B, olha o símbolo aqui, até coloquei do ladinho, a interseção. A intersecção com B é um conjunto formado pelos elementos x, ó, tal que x pertence ao conjunto A e, agora eu não estou usando o conectivo OU, eu estou utilizando o conectivo E x pertence a B. O que isso quer dizer formalmente? Que para um elemento pertencer à união a interseção com B, ele tem que necessariamente pertencer ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo, certo? Então vamos descer aqui para a gente ver um exemplo de interseção. Ó, vamos lá, ó. 2 aqui, ó. Dados os conjuntos A, cujos elementos são 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto B, cujos elementos são 4, 5, 6 e 7, vamos determinar a interseção com B. Então, aqui embaixo, a interseção com B. Então, o que a definição diz? Que para um elemento pertencer à interseção de A com B, ele tem que pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo, simultaneamente. Voltando aqui no conjunto A, observando o conjunto A e o conjunto B, eu vou notar que os únicos elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo são os elementos 4 e o elemento 5. Olha que o 4 e o 5 pertencem ao conjunto A, são elementos do conjunto A, e o 4 e o 5 também são elementos do conjunto B. Portanto, A inter B é igual a um conjunto formado pelos elementos 4 e 5.
Perfeito? Diferença de conjuntos. Também estudamos lá em sala de aula, né? O que é a diferença de conjuntos? Eu leio assim, A menos B. Pessoal, diferença é subtração. Sempre quando vocês ouvirem a palavra diferença é subtração, tá? Na teoria dos conjuntos, como que eu vou fazer A menos B? Então, dados dois conjuntos A e B quaisquer, A menos B é um conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Esse símbolo é o símbolo de pertence e este símbolo é o símbolo de não pertence. Então, para um elemento pertencer ao conjunto A menos B, ele tem que pertencer ao conjunto A e não pertencer a B. Uma dica importante aqui, ó, ele sempre vai pertencer, o elemento tem que pertencer sempre ao primeiro conjunto que aparece aqui, ó. É o A, e não pertencer ao segundo conjunto que aparece aqui na subtração, ó. Correto? Então vamos para o exemplo 3 aqui, ó. Dados os conjuntos A, cujos elementos são 1, 2, 3, 4, 5 e B, 4, 5, 6, 7, 8, vamos determinar A menos B. Então, relembrando aqui a definição, A menos B é um conjunto formado pelos elementos que pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Então, vamos voltar aqui, ó. Quais elementos pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B? Observando, nós vamos ver que o 1 do A, o 2 do A e o 3 do A, eles não pertencem ao conjunto B. O 4 e o 5 do A também pertencem ao conjunto B. Então, os elementos que vão pertencer a menos B são os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Então, se eu observar por observação aqui, eu vou notar que os elementos 1, 2 e 3 do conjunto A, eles não estão presentes em B. Então, eles fazem parte do A menos B, que é 1, 2 e 3, certo? Outro conteúdo que nós estudamos também é a relação fundamental da teoria dos conjuntos, né? Essa é muito importante, porque tem vários probleminhas que nós resolvemos utilizando a relação fundamental da teoria dos conjuntos, correto? Então vamos lá ver aqui quem que é essa relação fundamental da teoria dos conjuntos. Então, dados dois conjuntos A e B quaisquer, temos válida a seguinte relação. Então vamos fazer essa leitura aqui junto, ó. Como que eu leio essa relação aqui, ó? O N é número, tá? Quantidade. Então, o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos de A inter B. Então, essa é a relação, essa relação aqui, ela é conhecida como a relação fundamental da teoria dos conjuntos, correto? Então, descendo aqui, ó, ela é conhecida como a relação fundamental da teoria dos conjuntos, certo? Vejamos um exemplo da validade dessa relação. Qual que é o nosso objetivo aqui? Mostrar que para quaisquer dois conjuntos A e B, essa relação aqui ela é sempre válida, certo? Então, nós vamos começar aqui determinando dados os conjuntos A, cujos elementos são 1, 2, 3 e 4, e B, cujos elementos são 3, 4, 5, 6 e 7, nós vamos determinar primeiro o A união B. Então, nós já estudamos que A união B, eu junto os elementos de A com os elementos de B, de tal forma que os elementos que aparecerem nos dois conjuntos ao mesmo tempo, eu vou contar eles uma única vez. Ó. Então, vai ficar 1, 2, 3 e 4. Eu continuo aqui, ó, 5, 6 e 7. Então, aqui está a união B. A interseção B é um conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Então, eu vou perceber que os elementos 3 e 4, eles tanto pertencem ao conjunto A, quanto pertencem ao conjunto B. Então, eles pertencem à interseção de A com B, né? O que é esse N de A? Sempre que aparecer a palavrinha N, sempre quando aparecer a letra N, é número, é quantidade. Então, o número de elementos do conjunto A, vamos contar aqui, ó, quantos elementos tem no conjunto A? 1, 2, 3, 4. Por isso que eu coloquei o 4 aqui, ó.
O número de elementos do conjunto B. Quantos elementos tem no conjunto B? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que eu coloquei 5 aqui. O número de elementos de A união com B. A união B está aqui no item A. Ó. Então, eu vou contar quantos elementos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o número de elementos de A união B é 7. O número de elementos de A interseção com B. A interseção B está aqui no item B. Ó. A inter B é o conjunto formado pelos elementos 3 e 4. Então, quantos elementos tem aqui no A inter B? A interseção com B tem 2. 1, 2. Por isso que eu coloquei 2 aqui. Agora, nós vamos ver a validade dessa relação aqui embaixo. Ó. Vamos agora mostrar a validade da relação lendo. O número de elementos de A união B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos de A inter B, certo? Então, nós calculamos que o número de elementos de A união B é 7. Vamos voltar aqui para vocês verem de onde eu tirei esse 7 aqui, ó. Daqui, ó. O número de elementos de A união B é 7. Voltando aqui, o número de elementos do conjunto A é 4. O número de elementos do conjunto B também é 5. Então, vamos voltar aqui em cima para ver. Ó. N de A, 4. N de B, 5. Voltando aqui. Ó. Isso que eu coloquei aqui. O N de A, 4. E o N de B, 5. Menos o número de elementos de A inter B. Vamos subir aqui novamente. Ó. O que deu A inter B? O número de elementos de A inter B são 2. Por isso que aqui na relação, no lugar de N de A inter B, eu substituí por 2. Fazendo essa continha aqui bem simplesinha, ó, 7 igual. Eu somei primeiro 4 mais 5, que deu 9, e baixei e repeti o menos 2 aqui. Ó. Baixei o 7 novamente, aí eu subtraí o 9 do 2, que deu 7. Então, observe que a igualdade, né, a sentença 7 igual a 7, é uma sentença verdadeira. O que isso quer dizer? Que a relação fundamental da teoria dos conjuntos ela é sempre válida, né, para a união de dois conjuntos A e B quaisquer. Nós vamos agora resolver um problema aqui utilizando a relação fundamental da teoria dos conjuntos. Ó. Vamos agora resolver o seguinte problema utilizando a relação fundamental da teoria dos conjuntos. São muitos problemas que nós podemos resolver através da utilização da relação fundamental da teoria dos conjuntos, tá? Esse probleminha aqui é um probleminha bem interessante, inclusive lá na provinha que vocês vão fazer lá no Classroom, tem um problema desse aqui, ó. Já vou até dizer para vocês, assista essa videoaula aqui para vocês poderem entender como que vai fazer lá, ó, tá? Então, esse aqui é da FATEC de São Paulo, né? O que ele diz o enunciado? O conjunto A tem 20 elementos, o A interseção com B tem 12 elementos, quer dizer, o conjunto A interseção com o conjunto B tem 12 elementos, e A união B tem 60 elementos. Ele quer saber o número de elementos do conjunto B. Quantos elementos tem o conjunto B aqui? Ó? Então, aqui, ó, o conjunto A tem 20 elementos, A inter B tem 12 elementos e, voltando aqui, A união B tem 60 elementos. Então, o número de elementos do conjunto B é... Quantos elementos tem o conjunto B? Então, será que o conjunto B tem 28 elementos? Será que ele tem 36? Será que ele tem 40? Será que ele tem 48? Será que ele tem 52? Para tanto, nós vamos aplicar a relação fundamental da teoria dos conjuntos. Ó. O número de elementos de A união B, ele dá aqui, ó. A união B tem 60 elementos, então substituindo aqui no lugar do A união B, eu coloquei 60, ó. Igual, o N de A é o número de elementos do conjunto A. Então, ele diz aqui ó, que o conjunto A tem 20 elementos, então por isso que no lugar do N de A eu coloquei 20, ó. Daí ficou mais N de B. N de B, o número de elementos do conjunto B é o que eu quero achar, o que eu quero descobrir, então ele permanece aqui na relação, ó, menos o número de elementos de A inter B. Então, ele diz aqui no enunciado do problema que A inter B tem 12 elementos. Então, eu substituí no lugar do N de A inter B o 12. Ó. Aí, fazendo essas continhas aqui, ó,
eu baixei o 60, o 20 é positivo, eu trouxe ele para o primeiro membro, ele ficou negativo. O 12 é negativo, eu trouxe ele para o primeiro membro, ele ficou positivo. Quem que sobrou aqui no segundo membro? Apenas o n de b. Então, o que, que eu fiz aqui nessa equaçãozinha? Eu isolei o n de b aqui no segundo membro e deixei o 60, o 20 ficou negativo, o menos 12 ficou positivo, deixei os três elementos aqui no primeiro membro. Aí eu subtraí de 60 menos 20, que deu 40, repetiu mais 12, igual, e repetiu n de b. Aí eu somei 40 com 12, que deu 52, igual n de b. Então, o número de elementos do conjunto B é 52. Então, se eu olhar nas alternativas aqui, eu vou marcar 52. Se tiver uma questão dessa lá na provinha de vocês, vocês vão aplicar a relação fundamental de teoria dos conjuntos, né? E vão chegar na resposta desejada aqui, tá? Nesse caso, a gente quer descobrir o número de elementos do conjunto B, ó. O número de elementos do conjunto B é. Então, eu quero descobrir essa grandeza aqui, ó. Por isso que ela permaneceu aqui na fórmula, correto? Esse mesmo problema, nós também podemos resolver utilizando diagramas de Venn. Então, vamos lá. Também podemos resolver esse problema utilizando diagramas de Venn, né? Então, como que nós vamos resolver o mesmo problema? Como que nós vamos resolver o mesmo problema ali para calcular o número de elementos do conjunto B utilizando o diagrama de Venn? Então, é assim, ó. Nós fizemos vários exercícios desses em sala de aula, né? Vocês têm no caderno de vocês, mas essa videoaula ela vai ajudar em muito, tá? Porque aqui eu estou reexplicando, estou revisando, né? Então vamos lá. Como que eu resolvo o mesmo problema anterior, né? Que eu resolvi utilizando relação fundamental da teoria dos conjuntos, como que eu resolvo ele utilizando diagrama de Venn? Então é assim, ó. Eu desenho um diagrama A aqui, ó, tá? Vou baixar mais um pouquinho aqui, isso. Então, eu desenho aqui diagrama A e desenho outro diagrama B, ó. Então, vamos lá, vou começar aqui, ó. Diagrama A tá aqui, ó. Diagrama de Venn, ó, né? Ó, tá aqui, ó. Desenhei outro diagrama B, porque eu tenho dois conjuntos, né? Os conjuntos A e o conjunto B. Por que eles se estão entrelaçando aqui, ó? Porque eles têm elementos em comum. O enunciado está dizendo que A inter B tem 12 elementos. No diagrama de Venn, os elementos que vêm nessa região aqui, ó, são os elementos da interseção. Percebam vocês que o elemento 12 ele pertence ao conjunto A, ele está dentro do diagrama A, e esses 12 elementos também pertencem ao conjunto B, ó. Se eu percorrer tanto o conjunto A quanto o conjunto B, eu vou perceber que esse 12 ele pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo, certo? Ah, professor, da onde saiu esse 8? O enunciado diz que o conjunto A ele tem 20 elementos, ó. O conjunto A tem 20 elementos. Então, eu comecei colocando os 12 aqui da interseção. Aí, eu peguei 20 menos 12, que sobraram 8. Então, se eu percorrer aqui o diagrama A, eu vou notar que eu tenho 8 aqui, mais o 12, que são 20, certo? Então, o que, que eu faço? Eu coloquei primeiro os 12 elementos da interseção, aí notei quantos elementos faltavam para completar o A. Como o A tem 20 elementos, ó, deixa eu até voltar aqui, ó. O conjunto A tem 20 elementos, ó. O conjunto A tem 20 elementos. A inter B tem 12, então eu coloquei os 12 da interseção aqui. O que faltou para completar os 20 elementos do A? Faltaram 8, porque eu pego aqui 20 menos 12 são 8, certo? E essa parte aqui, essa região aqui do conjunto B, essa daqui, ó, eu não sei quantos elementos tem no conjunto B. Eu sei que aqui tem 12, falta essa região aqui, ó. E daí eu chamei de X essa quantidade de elementos que está aqui, ó. Certo? Aí pelo diagrama de Venn, como é que eu vou fazer? Eu sei que se eu somar o 8
mais o 12 e mais o x tem que dar os 60 elementos, porque ele diz aqui no enunciado, ó, que A união B, ó, A união B tem 60 elementos. Quem que é a união? Como que eu descubro a união aqui em diagrama de Venn? Eu tenho que somar essa região aqui, mais a região do meio, mais essa região aqui, ó. Somando 8, tá aqui, ó, 8 mais 12 mais esse x aqui, tem que somar os 60 elementos. Aí eu pego aqui 8 mais 12, que são 20, mais x igual a 60. Aí eu isolo o x aqui no primeiro membro, fica 60, o 20 é positivo, veio para o segundo membro negativo. Aí ficou x igual a 40. Veja bem que o autor ele coloca uma alternativa 40 aqui, ó, na alternativa C, para tentar enganar vocês. Porque quando o aluno resolver por diagrama de Venn, ele vai descobrir o valor do x e ele vai achar que x igual a 40 é a quantidade de elementos do conjunto B, mas não é. Quantos elementos tem o conjunto B? Se eu percorrer aqui, ó, o diagrama B, eu vou ver que eu tenho 12 elementos aqui que está dentro do diagrama B e tenho mais essa quantidade x de elemento. Mas quanto vale o x? O x vale 40. Então, quem que é o número de elementos do conjunto B? É esse 12 aqui, ó, que está dentro do diagrama B, mais essa quantidade x aqui, ó, que também está dentro do diagrama B, né? Então, eu vou ficar aqui n de B é 12 mais x. Ah, mas eu calculei o valor do x aqui, ó. O x é 40, ó. Olha aqui em cima, ó. X não é 40? Então, eu venho aqui e substituo o x por 40. Daí, o número de elementos do conjunto B vai ser 12 mais 40, que são 52, que é a alternativa E. Então, tanto por diagrama de Venn, quanto por, voltando aqui, ó, quanto pela utilização da relação fundamental da teoria dos conjuntos, eu vou chegar no 52, tá? Então, vocês que escolhem. Eu sei que tem alunos que gostam mais de utilizar a relação fundamental da teoria dos conjuntos e tem aluno que gosta mais de utilizar diagrama de Venn. Eu, particularmente, gosto muito do diagrama de Venn, porque tem problemas mais complexos, né? Que o diagrama de Venn ele facilita a resolução. Mas nesse caso aqui, desse tipo de probleminha aqui, tanto o diagrama de Venn quanto a relação fundamental da teoria dos conjuntos resolve ele tranquilo, tá? Então eu espero que essa revisão aqui ela tenha ajudado vocês aí, vocês assistam essa videoaula 1, 2, 3 vezes. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta ele, tá? Presta atenção nos passo a passo da resolução, que quem assistir essa videoaula aqui praticamente está revisando para a prova, não precisaria nem olhar no caderno, tá? Não precisaria, tem aluno que não copia durante as aulas, então ele não tem um caderno em dia. Essa videoaula é uma revisão de tudo que eu vou cobrar na provinha. Então, quem não tem caderno, não se preocupe. Assista essa videoaula aqui, tenta entender tudo passo a passo que está aqui, tá? Em todos os exercícios que nós resolvemos, que vocês fatalmente conseguirão ir bem na prova, tá? Desejo uma boa noite para vocês, bons estudos, tá? Até breve.